por Young Mills. É aí que está a não linearidade, é aí que está o autoacoplamento. E essa corrente é conservada. Então eu já tenho uma corrente, essa corrente tipicamente local, perdão. Por que ela é local? Porque ela depende do campo de gauge. O campo de gauge só aparece na simetria local. Se a simetria for global, ele não aparece. Então esse vai ser o pedaço da corrente referente à tua pergunta. Na próxima aula, quando a gente colocar a matéria vai gerar uma corrente que persiste no caso local, global e local. A corrente da matéria sai do caso global e ela entra naturalmente para o caso local. Então ela fica nos dois casos. Mas a corrente de Young Mills, ela só vê o campo de Young Mills, então ela só vê a simetria local, ela não vê a simetria global. Então, então a gente já está vendo que tem uma fonte para as equações de Young Mills. Quem são as fontes? São os próprios campos. E essa corrente é conservada. Se a gente quiser, pode usar também essa equação. Ó, dmi F linear, né? Se eu quiser usar a equação, a corrente em forma de componente, ó, é só aplicar uma derivada aqui, dmi disso aqui é zero, então vai ficar aqui dmi de FABC a mi d. Perdão, que coisa demais aqui. dmi de FABC a mi d F min C é igual a zero. Então essa corrente aqui, ó, é a minha corrente JMI. Tá? Então eu tenho, essa é a corrente de Young Mills. Então é a corrente que motivou todo o nosso trabalho, porque é a corrente que está me dando a auto-interação. Então, a auto-interação. Tá? Então eu tenho um modelo do sistema só com campos de gauge, só com campos de... Não tem matéria, mas tem uma corrente conservada. No caso abeliano, a gente está acostumado... Como é que você leria isso? Esqueça o resto aqui. Olha essa forma. Você está falando o quê? Esqueça o resto do quadro. Só fez essa forma. Essa aqui. Só fez essa forma. Como é que você diria que isso é local ou global? Se eu olhar, bom, só com isso aqui não dá para dizer. Isso aqui para mim é um amontoado de símbolos. Mas agora, se você me disser que tem uma lei de transformação para o F e tem uma lei de transformação para o A, isso aí deixa de ser puramente simbólico para mim. Isso aí já tem um sentido, porque eu sei que esse objeto sofre uma transformação. Aí eu vou poder dizer se isso é local ou global. Agora, colocando assim, isso aqui simplesmente é o meu papel. Não é nenhum. Você tem uma derivada primeira aqui dentro, você tem uma equação de derivada segunda. Olhando isso aqui parece simplesmente uma equação de campo. Se eu dissesse que o A vai em A. Que o A? Vai em A. E o F pode ir em U, F, U. Sei. Isso aí se transforma covariantemente. Não sei, porque tem essa derivada aqui fora. Teria que ser uma derivada covariante. Essa equação aqui não é covariante. Não, essa equação não é covariante. Sim, né? Porque olha, observe o seguinte, esse objeto, isso é importante, porque é pura física, ele não tem matemática. Então, se a gente quiser olhar do ponto de vista da matemática, isso aqui é o quê? Isso aqui é um objeto que está na representação adjunta. Tem um índice A sobrando nisso aqui. Então, se ele está na representação adjunta, ele tem que ver a conexão. E aquela derivada não tem conexão, aquela derivada é derivada pura de espaço-tempo. Então, essa equação não pode ser covariante. Pensando fisicamente, essa corrente, ela tem esse índice, ou seja, ela é carregada. Ela vê o grupo de gauge. Esse índice aqui é um índice da simetria. Então, essa corrente não é neutra. Ela vê o índice, ela tem uma carga. Quem é a carga dela? É esse índice da representação adjunta. Então, se ela é uma corrente carregada, ela tem que interagir com o campo de gauge. Aqui eu tenho uma derivada. Então, aqui tem um problema que nós vamos levantar provavelmente daqui a 2 aulas, que é, na teoria de Young Mills, eu tenho 2 tipos de corrente. Nós temos a corrente que é estritamente conservada, isso aqui é uma lei de conservação, estrito senso, derronde de alguma coisa. Porém, essa equação não é covariante do ponto de vista da simetria. Então, eu tenho uma corrente que é estritamente conservada no sentido estrito, mas não é uma corrente covariante de gauge. Então, vamos ver na próxima aula. Por outro lado, nós podemos obter uma corrente que é covariante de gauge, mas que não é conservada no sentido estrito. Então, na teoria de Young Mills, a gente vai ter que jogar com 2 correntes. A corrente que realmente é invariante, que é realmente conservada, que é essa aí, mas ela não tem sentido, essa equação não é uma equação covariante, porque aqui, para essa equação ser covariante, eu teria que ter algo desse tipo assim. dI
F, A, B, C, A, Mi, B, F, Mi, C, mais I, F, A, B, C, A, Mi, B, essa equação, se ela fosse covariante, ela teria que seguir esse padrão aqui, ela teria que ser dmi de I, de F, ABC, AB, F, M, C. Agora, esse cara aqui não está na representação de junto, está vendo o índice A. Então, se ele está vendo o índice A, ele está na representação de junto, ele tem que interagir com o campo de gauge. Então, deveria aparecer aqui, o campo de gauge sempre traz uma constante de estrutura, teria que aparecer aqui o Mi, F, A, sei lá, D, A, Mi, B, e aí aqui apareceria F, E, B, C, A, Mi, B, F, Mi, C. Isso aqui, então essa equação aqui é uma equação covariante, porque esse objeto aqui, ele sente a derivada, mas a derivada, ele sente a derivada acompanhada pela conexão. Ele sente a conexão, ele está interagindo com o campo de Young-Mills. Mas essa equação está dizendo o seguinte: eu tenho uma partícula carregada que não interage com o fóton. Você imagina na eletrodinâmica, né? Se você tem algo desse tipo, se você tem um objeto neutro, beleza, dni, psi barrado, gama i, psi é igual a zero. Muito bem, então esse cara aqui, essa equação isso aqui é neutra. Mas agora, se eu tivesse uma equação desse tipo, dmi atuando em psi, alguma coisa desse tipo, e gama mi, dmi psi igual a zero. Se esse campo é carregado, ele tem carga, então ele tem que ver o fóton. E realmente está faltando fóton aqui, eu teria que colocar ele ligado claramente. Porque tem carga, eu tenho que interagir com o fóton. Se esse cara está na representação de junta, ele tem carga, ele não é neutro. Ele não é um objeto que não tem índice nenhum do grupo, ele tem um índice explícito, ele tem uma carga. Se ele tem uma carga, ele tem que ver o campo de Young-Mills. E aí ele tem que sentir a derivada da covariante. É isso que eu estou dizendo. Então essa corrente é uma corrente conservada, mas não covariante de gauge. Nós vamos depois discutir uma outra corrente que não é conservada no sentido estrito, mas é conservada no sentido covariante. Eu estou dizendo o seguinte: tem essa equação. Uma coisa. E tem essa equação. Então, eu tenho uma corrente que é conservada no sentido estrito, mas que não é, mas essa equação não é covariante de gauge. Agora, eu tenho essa corrente aqui, isso aqui não é uma lei de conservação no sentido estrito, porque isso aqui não está dizendo que o derronde disso é zero. Tem uma parte aqui que é A vezes J. Então, essa corrente aqui, ela é covariantemente conservada, mas ela não é estritamente conservada. Então, essa equação aqui é covariante de gauge, mas ela não me dá uma conservação no estrito senso. Essa equação aqui não é covariante de gauge, mas ela me dá uma conservação no estrito senso. O que nós estamos vendo hoje é essa corrente aqui, que é a corrente que sai diretamente das equações de Young-Mills, que é a equação, que é a corrente estritamente conservada, mas não é covariante. Aquela equação não é covariante, é isso que nós estamos dizendo. Certo? Então, essa observação. Bom, então, nós temos aí, eu vou fazer o seguinte: eu acho que como vai sair 1 hora, eu vou emendar até 1h30, agora sai até 1h30 só, aí eu dou só mais. Bom, vamos ver se eu consigo acabar até 1 hora, nem acaba, a gente não está correndo atrás de nada, a gente acaba agora. Bom, até vamos ver o que a gente faz até 1 hora. Bom, então vamos fazer o seguinte: eu acho que seria oportuno ainda aproveitar esse momento para, em vez de que eu, quando planejei de vir para cá e para cá, vamos fazer uma coisa aqui, para quem está vindo pela primeira vez. Você já estudou Young-Mills? Já estudou. Então, para você já estudou Young-Mills, Gilson? Não, então para o Gilson não. Você já estudou Young-Mills? Mas então, você já estudou Young-Mills? Não, então vamos pensar em quem nunca estudou. Está aqui para atender todo mundo. Eu estudei, mas não entendi. Bom, todos nós estudamos, mas estamos procurando entender. Né? Lembrando que Young-Mills é uma teoria que tem um problema do século dentro dela, né? Quer dizer, o setor infravermelho é muito aberto. Eu acho que, olha, na verdade, cara, se você for querer dizer mesmo,
eu vou fazer uma análise detalhada, mas assim, aqui em público, de uma forma assim, grotesca, eu poderia dizer que eu diria no mínimo 60% da teoria de Young não é compreendida. Acho que a gente compreende 40%, mas a gente não compreende coisas fundamentais. A gente não compreende o problema do regime de infravermelho, a gente não compreende o confinamento do direito, a gente não compreende a geração de massa, o gap de massa. A teoria de Young é uma coisa que a gente manipula, né, desde 1954, e a gente compreende como a gravitação quântica também. Né? O que a gente compreende de gravitação quântica hoje? Hoje a gente tem uma babel de modelos de gravitação quântica, porque a não linearidade é mais complicado. E aí quando junta com a mecânica quântica, complica mais. Então eu diria que Young a gente está aprendendo. Mas eu digo o seguinte, eu não acredito que a gente tenha entendido 50% das teorias de Young. Porque o que a gente entende melhor é o regime perturbativo. Que aí, sabe, teoria de perturbação, bem, é ótimo, dá muitos resultados, mas você não quer, você quer entender uma coisa completamente. Né? O regime perturbativo ele pode ser meio enganador. Você pode ter um resultado perturbativo que quando você consegue somar todos os efeitos, ele muda de característica. Então, acreditar em teoria de perturbação, a gente acredita porque não tem nada de melhor. Não tem? Então, a gente acredita porque são as contingências da vida. Mas eu diria que realmente o que a gente entende melhor é perturbativo. E aí perturbativo é duvidoso, até um certo ponto. Sabe que você tem um homem clássico, não é? Quem? Você e Einstein, né? Só você, o dublete. O Tiago da Tilha Nós somos o multiclete degenerado. Ele e Einstein, fala aí, professor. Esse termo de auto-interação, como é que ele vai mudando? Quando não tem auto-interação, quando é 1 sobre R, né? Quando vai botando auto-interação, como é que vai mudando a equação diferencial? E também como vai alterando o potencial. No sentido de 1 sobre R vai para o quê? Quais são Se fosse isso já ajudava muito, mas isso é uma coisa que, como se diz, é perturbativo, e daí ele tudo acontece. Vamos dar uma olhadinha nessa equação, para a gente colocar essa equação na forma das equações de Maxwell. Vamos definir um campo elétrico de Young-Mills e um campo magnético de Young-Mills. Perturbativo parece ser quando você casa com uma mulher nos primeiros anos. Depois de 20 anos. Você descobre a série completa. É um ótimo exemplo. Quando a gente fala sobre teoria de perturbação, é o casamento dos primeiros anos e o casamento da boda de prata. Realmente. Isso aí, galera. Pensem antes de casar. Pensem antes de entrar no regime não perturbativo. Todo mundo é perturbativo, tá? Todo mundo é perturbativo. Não, Sérgio já está não perturbativo. Mais ou menos. O Luiz está quase semi-perturbativo. Pedro, pelo que eu estou vendo, também está semi-perturbativo. Eu estou vendo que tem uma paquera rolando aí. Então, Wilson, não sei, mas não vou perguntar muito mais, não. Wilson fica logo vermelho, né, Wilson? Mas todo mundo quer ser perturbativo. Quem não quer? Então, vamos lá. F, vamos pegar, como a gente está no caso da eletromagnetismo. A natureza é perturbativa. Ela vem todo mundo embora para iniciar a perturbação. Você foi esquecendo aqui. Me corrija aí, por favor. F mi é dmi, é mi menos dni, é mi. Menos IG, o comutador de amigo com amigo. Menos IG. Então, em termos de FABC, é mais FABC, né? FABC, AMIB, que é o AZB, AIC. Então, eu estou pegando o F mini A, que é DMI AMI A, menos DMI AMI A, mais FABC, AMIB, ANIC. E aí, estou pegando as componentes 0 e componentes 0. Lembrando que o nosso potencial de Young-Mills, AMI-A, ele é tal que isso aqui é o A0A, e aqui a parte espacial em cima é o que nós chamamos de vetor mesmo do espaço euclidiano, vetor euclidiano. E o AI embaixo é menos o vetor euclidiano. Então vamos lá, então isso aqui é o D0, DDT do menos. Então isso aqui é menos DDT do, esse aqui, por que eu botei o sinal menos? Porque esse cara aqui é menos o A euclidiano. Vamos colocar assim. Quando eu colocar a flechinha, que eu estou falando do euclidiano, apesar de ser redundante, né?
Mas o AI embaixo é menos o vetor euclidiano. Tá lá. Isso aqui fica normal, e isso aqui então fica A. Então vou chamar o A0, vou chamar de potencial φ. Como a gente fala no eletromagnetismo, o potencial estático, o potencial curto, o potencial elétrico, tá? E aqui, φ0b. E aqui menos, vai ter o A euclidiano. Então, componente euclidiano do A. Então, isso aqui vai ser o nosso campo elétrico. Menos DDT do A, menos gradiente de φ, menos DDT do A. Isso seria, no caso de Maxwell, isso aqui seria o próprio campo elétrico. Incorporando esse mais menos, isso aqui seria o campo elétrico. Agora, essa aqui é a correção de Yang-Mills ao campo elétrico. Vamos chamar aqui o nosso campo elétrico de Yang-Mills vai ser esse cara aqui, menos DDT do A, menos gradiente do φ, menos DDT do A, menos F, ABC, o campo magnético, que é o FJ. Então é TI vai A, DJ vai A, menos F mais F, A, C, B, AJC. Estou só substituindo agora os índices mini pelos índices espaciais. E aí, claro, isso aqui fica menos euclidiano, porque o A, o DI embaixo é o próprio gradiente, mas o DJ embaixo é menos o J, é menos o vetor euclidiano, aqui fica menos o vetor euclidiano também, e aqui ficam dois menos, então aqui se mantém no espaço euclidiano, isso aqui não muda de sinal. A gente pode botar esse menos aqui em evidência, né? Menos, bota esse menos aqui, bota esse menos aqui. É o que a gente faz normalmente, o FJK é esse carinha aqui, que nós associamos, né, com menos epsilon e JK. Porque o campo magnético, bota sinal menos por isso, porque o campo magnético é justamente o rotacional, é DI a J menos DJ a I. Então, esse é o nosso campo magnético. Então, o campo magnético, a gente vai ver daqui, DI a J menos DJ a I, menos esse F, tá certo? Esse menos global. Esse aqui é o nosso campo. Esse carinha aqui tá certo? Isso aqui, então, para nós, esse carinha aqui, essa combinação aqui é epsilon I, JK, campo magnético PK. dx a y menos dy a x é justamente o BZ, e assim vai. Então, ou a gente chama, ou bota esse B com epsilon aqui, ou eu chamo isso aqui de epsilon. É isso aqui. Beleza, então só para colocar. Então só para a gente pegar a primeira equação, só que depois eu aqui. Pegar essa e pegar lá em cima. Pegar a primeira, então vou pegar a primeira equação, pegando esse índice aqui como índice zero. Então ficar dmi fi zero. Se eu fizer o I igual a zero, o I só vai poder ser índice espacial, porque o F é antissimétrico. Então se eu peguei o índice I como sendo zero, o I nunca vai poder ser zero. Então vai ficar Fi0A mais G FABC. Aí o meu I é zero. Então aqui ficou AIB FI0C. Certo? I é zero. Como isso aqui é zero, isso aqui só pode ser espacial. Então isso aqui força esse cara aqui a ser espacial. Tá certo. Então, F0 em cima, então isso aqui é o próprio gradiente, esse F0 em cima está no espaço de Minkowski, que eu desço. Então vai ficar F0 embaixo, com sinal menos. Mas aí F0 embaixo é o F0i com sinal trocado. Então acaba ficando mais. VI F0i
E aí aqui a mesma coisa, vou trazer esse I0 para baixo, que vai ficar I0, mas esse aqui vai ficar 0I, um sinal menos. Não estou acertando os sinais. Então isso aqui, ó, isso aqui é o divergente do campo elétrico. F0I, F0IA. Isso aqui é o campo elétrico, né? F0IA, quer dizer, isso aqui é o meu campo, F0IA é o meu campo elétrico e estou botando na flechinha para dizer que eu tenho um espaço euclidiano, né? Que seja redundante. Então, é o campo elétrico, componente A. E esse carinha aqui é o campo elétrico. Então, F0I é o campo elétrico. Isso aqui está ficando divergência, como a gente já sabe, como é que é? Equação de Gauss, divergência de E. Então, a divergência é não covariante. E aí aqui eu vou ter menos G F A BC. Esse A aqui fica no euclidiano. Então isso aqui é o A. Euclidiano B. Isso aqui é produto escalar. Campo elétrico. A escalar. Campo elétrico. Componente C. Certo? Então, olha, a gente se vê então. Então isso aí ficou basicamente, olha só. E aí a gente pode pensar o seguinte, ó. Esse cara que está aqui, posso escrever, devido ao fato de ter F, A, B, C, podemos escrever isso aqui sob a forma do comutador. Mas podemos deixar assim. Vamos deixar assim, então tá legal. Tá, então, essa divergência usual, não tem nada de covariante aqui. A parte de conexão está aqui. Aqui está o campo de Gauss, né? Então, a gente começa a ver então, a presença do potencial na própria equação, né, devido à autointeração. Esse termo aqui contém todos aqueles termos lá, é todo o campo elétrico, tudo. E esse termo aqui está me dando uma parte nova, né? Tá aqui. Isso aqui é todo o campo elétrico, tudo que está no potencial e aqui o campo elétrico. Então, essa seria a equação de Gauss. Se a gente quiser pegar, por exemplo, Ampère Maxwell, é só pegar esse cara aqui, I, e aí aqui a gente vai ter 0, 0, J, J, então pode tirar. E se a gente, vamos pegar então agora uma equação homogênea, só para terminar. Então podemos tirar as equações tiramos aqui a equação de Gauss do campo elétrico de Young-Mills. Então quem quiser fazer a tarefa pode tirar a equação de Ampère Maxwell, tirar o rotacional. Quer dizer, quem quiser fazer essa tarefa lá, tirar o rotacional do B. Então a gente já imagina, né? O rotacional do B, ele deve ter que pegar aqui, esse cara aqui é espacial, então deve aparecer aqui algum termo do tipo G, F, A, B, C, A, B, vetorial, B, C. Porque olha só, se isso aqui é o rotacional, e essa equação tem que ser covariante, aonde tem o rotacional tem que aparecer conexão. Então esse termo aqui deve estar covariantizando esse rotacional. E, no caso aqui, então, é rotacional de B igual a DDT, quer dizer, DDT do campo elétrico, né, corrente de deslocamento. Vamos dizer que ele não tenha rotacional do B, mas 0 J. Não vamos colocar a corrente de matéria. Então, aqui desse lado deveria ter DDT do campo elétrico. Só que agora, o DDT é a parte temporal, é a parte do D0. O D0 ele tem que estar ligado na derivada covariante, ele carrega o A0. O A0 é o φ. Então isso aqui deve estar dando para nós de alguma forma algo do tipo G, F, A, B, C, φB, A, C. B, C. Não é C. Então, no fundo, isso aqui seria a versão covariante de rotacional de B igual PEDT. Só que o rotacional, como ele é uma derivada espacial, e está com um rotacional aqui, ele deve carregar o A, a parte vetorial do campo de Young-Mills. E essa derivada aqui é a derivada temporal. Então, por covariância, ela deve carregar o potencial da parte temporal do potencial. Então, a menos de sinais, pode ser que aqui tenha um sinal menos, não importa. Mas assim, a estrutura tem que ser essa, por covariância. Então, vocês vão obter isso aqui como sendo a equação de Gauss. A equação de Gauss não, a equação de Ampère Maxwell para o campo magnético. Né? Agora, só para finalizar, se a gente quiser pegar, por exemplo, a equação
as equações chamadas aqui, as equações homogêneas, né, nós sabemos que nós pegamos através do dual. Então, a gente define o dual do F, a mesma coisa. Quem é o F2 é um meio, o epsilon e a lambda, então, para cada área eu defino o dual. E aí, claro, as equações de Mills, elas deveriam ter essa forma. dmi do F dual. Na verdade, deveria ser isso. dmi do F dual mini menos IG comutador do ami F mini igual a zero. Quer dizer, quem sabe, né? Pegar aquela equação, quiser a gente escreve a equação, a gente pode escrever, podemos escrever a equação desse modo. Ou então, se a gente quiser, pode pegar daquele outro modo, pegar a equação na forma de identidade de Pierre. Mas vamos escrever lá, opa, desligou não, desligou. Né? Então, vamos escrever a equação. Então, isso aqui é a equação do dual, então daqui saem as equações homogêneas. Então, é claro, o F zero I, quer dizer, o que é o dual do zero I, que é o dual do campo elétrico, é o campo magnético. O dual do campo magnético é menos o campo elétrico. Então, é o mesmo exercício, é só pegar, aqui é só, quer dizer, essa equação, só ver quem é o F2, né? O F2 zero I, é no meio, o epsilon, zero I, JK, porque eu já tenho zero, então esses só podem ser espaciais, FJK. Mas aí eu já sei que FJK, então esse epsilon 0 e JK, e quando eu passo isso aqui para o espaço euclidiano, epsilon 0 e JK é mais 1. Então isso aqui corresponde, no caso euclidiano, o epsilon euclidiano a epsilon JK. O epsilon, agora eu estou no espaço euclidiano, não preciso botar índice em cima e embaixo. Quando eu vou para o espaço euclidiano, é tudo embaixo. Então esse cara aqui que vale 1 no espaço do Minkowski, e esse cara aqui, é porque eu não estou escrevendo, eu poderia colocar assim, é o epsilon euclidiano, JK, e aqui é menos epsilon JK, menos epsilon JKL, BLA. Então, JK, isso aqui dá 2 vezes delta de L, então, quer dizer, o F2 0 I em cima, que é menos o F2 0 I embaixo, é igual, aqui tem um fator meio, aqui vai ter um 2, é igual a menos campo magnético. Então, tá, então a gente sabe fazer a passagem, então escreva aquela equação agora. Então, se a gente for escrever a lei de Gauss, por exemplo, do magnetismo, né, a equação de Gauss do campo magnético de Young-Mills, a divergência de D igual a zero. Então, a equação de Gauss, a divergência, quer dizer, no caso eletromagnético, no caso da Beliana, a divergência de D igual a zero. No caso de Young-Mills, vai ser divergência do dA. Só que agora, é tudo covariantizado, a derivada tem que acompanhar o campo de Gauss. Então, aqui vai aparecer mais G, F, A, B, C. Só que quem acompanha a divergência é o potencial vetor. Deve aparecer aqui alguma coisa como assim, AB, escalar, BC. Então, essa aqui deve ser a equação de Gauss. Vocês fazem direitinho para botar os sinais no lugar, mas a estrutura é essa, porque se aqui tem divergência de D, aqui tem que ter o A, que acompanha o divergente, né, que é o DMI menos I a mi comutador. Então, é o DI com um comutador com N. Tem essa estrutura aqui. Então, vocês estão vendo que a divergência do campo D, ela tem uma fonte no próprio campo D. Então, a divergência do D não é zero. Então, a gente espera monopolo, tipo monopolo magnético de Young-Mills. Porque a equação de Gauss, ela já não é mais divergência. A divergência do campo magnético de Young-Mills já não é mais zero. Ela recebe contribuição desse setor aqui. De fato, a gente vai ver mais à frente, né, que uma das configurações topológicas do Young-Mills é justamente o monopolo magnético. As teorias de Young-Mills dão origem a monopólos.
E aí, se vocês pegarem, para finalizar, né, Ampère Maxwell, que é rotacional de E, rotacional do E. Agora, no sentido covariante, no sentido de Ampère, rotacional vai ter que estar acompanhado de G, F, A, B, C, A, B, vetorial, S. Então, isso aqui seria a forma covariante do rotacional. Menos dB/dt. Então, menos dB/dt. Ampère Maxwell. Não, isso aqui é paradelese. Paradelese, menos dB/dt. Derivada temporal, ela tem que ser acompanhada do potencial na parte temporal, que é o φ. Então, deve aparecer menos G, F, A, B, C, φ, B, essa deveria ser a equação que fala de antes do caso de N2. Só peço a vocês que for fazer em detalhe, vai encontrar algumas diferenças de sinais aí, que eu estou botando assim, estou colocando a forma covariante. Mas aí tem detalhe do computador que pode puxar o sinal mais ou menos. Então não estou preocupado com o sinal, estou preocupado com a estrutura. Então, isso aqui, o rotacional covariante é como se a gente fizesse o seguinte, né? O divergente, aquilo que é o divergente, agora se torna o divergente covariante, que vai ser o divergente usual mais G, F, o φ, o A, escalar. O divergente vai estar atuando num certo vetor aqui. Vou botar aqui, atuando numa certa função teste aqui, num certo objeto aqui. Então vai ser a divergência desse vetor, mas aí vamos ver, se eu tiver aqui um objeto qualquer iniciar, então um vetor, sei lá, F, com iniciar, então vai ficar a divergência do FA, mais G, F, A, B, C, AB, FC. Mesma coisa se eu colocar o rotacional. Se eu colocar o rotacional, aqui vai ficar rotacional e aqui vai ficar o produto vetorial. E se eu pegar a derivada temporal, uma derivada temporal, ela é covariantizada por uma derivada temporal ddt, e dFA. Deve ser uma derivada temporal do FA, mais G, F, A, B, C, e B, AC. FC. Só covariantizar tudo. Então, as equações de Marx, elas podem ser escritas, se vocês quiserem, né, de forma covariante. Em vez de abrir tudo com esses potenciais aparecendo, a gente poderia escrever as equações de Marx assim: a divergência covariante do campo elétrico é igual a no vácuo, né? Igual a 0. O rotacional covariante do E menos do T. O divergente covariante do P é igual a 0. E o rotacional covariante do P é dt. Então, seriam as equações de Maxwell, né? Só que as derivadas já contêm tudo, os potenciais, as constantes de estrutura, coloca dessa forma compactadas as equações de altura. Mais ou menos dá isso aí pra gente, certo? Legal? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha aqui, que o Dória teve que ir embora sempre uma questão de família, e ele pediu que o Young News, ele gosta sempre de, como ele fala, perturbar, né? A aula que eu precisava fazer isso com o Dória, eu não consegui fazer nada mais. O título é teoria de perturbação, é aula com o Dória, mas é a perturbação boa porque ele faz pergunta que às vezes a gente vai dando aula, vai passando muito, né, e a gente está acostumado a fazer certas coisas, e ele faz a pergunta que às vezes muitos de vocês poderiam fazer, ou às vezes nem pensam em fazer, mas ele faz porque ele já tem evidência, né? Então eu acho que é sempre bom atrapalhar. Na próxima aula, então, eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou jogar um grupo de discípulos e fatores abelianos, e depois a gente vai para a matéria. Porque aí, com a matéria, nós vamos discutir a questão das correntes, da corrente global, da corrente local, como o Dória estava colocando. Por hoje é isso aí. Pô, deixei a tarefa lá do
do Chern-Simons. Quem quiser tirar as equações do Chern-Simons em 3 dimensões vai tirar, seria interessante. Fazer exatamente tudo isso que a gente fez aqui para Yang-Mills em 4 dimensões, fazer para Chern-Simons em 3 dimensões. Quem quiser fazer a tarefinha do Chern-Simons em 3 dimensões, eu vou colocar o tempo de Yang-Mills em 3 dimensões também, que aí vocês fazem a discussão completa. Yang-Mills mais Chern-Simons aqui em 3 dimensões. Vamos colocar a coisa assim. Então, nós vamos pegar Yang-Mills, Chern-Simons. Então, Yang-Mills está lá, menos 1/4 do traço de F', F'. Isso aqui é o de Yang-Mills normal. E agora vamos pegar um tempo de Chern-Simons. Mais capa, eu acredito que aqui tem um fator 2, traço, aí tem de F, e aí vai ter epsilon, e capa, traço, de F, e capa, mais 2/3, e a capa. Certo? Aí vocês vão tirar, caso o princípio variacional em relação a, que vai dar exatamente ao inverso, vai dar exatamente aquilo que nós obtivemos dI do F I menos G menos I, G, a F. Agora vai ter o pedaço de Chern-Simons. No pedacinho de Chern-Simons vocês devem ter alguma coisa que vai aparecer com o K e vai aparecer com o Ft. O Ft, que é Ft. Então vocês vão deem uma olhadinha só. Aqui eu tenho também, depende da convenção. Tem gente que bota mais 2/3, tem gente que bota menos 2/3. Então eu diria que vocês tenham um cuidado. Né? Na hora de fazer os cálculos, vocês vão ver exatamente para a equação se fechar desse modo, se aqui é mais ou se é menos 2/3. Então acertem esse sinal quando vocês forem fazer. Mas o que é para fazer aqui é aplicar o princípio variacional e tirar a equação de campo no sistema de Yang-Mills Chern-Simons em 3 dimensões. Tá bom? Depois nós vamos levantar algumas questões ligadas a Chern-Simons em 5 dimensões também. Então, para quem está fora, né, não está aqui no curso hoje, essa aula, então, em vez de ter a duração normal dela de 3 horas e meia, por aí, a gente vai parar por aqui. Então, vai ser a aula 5, vai ser uma aula pela metade. A gente, na semana que vem, continua com a aula 6, partindo daqui. Legal?